Olá, mais uma vez nos encontramos aqui. Eu sou o Stefano Fonseca, advogado, atuante aqui na área do direito digital, encarregado de proteção de dados pessoais, executivo de algumas empresas do setor de tecnologia, com mais de 6 anos de experiência nessa área. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês aqui de um tema muito importante dentro do espectro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o tema da notificação a incidentes de segurança. Então é um tema muito importante que a gente vai tentar esse desafio de falar para vocês aqui o que representa isso para o titular e para o controlador ou operador, ambos na condição controlador e operador de agente de tratamento de dados. Nós estamos falando que essa notificação ela decorre de um registro de um incidente de segurança. Ele é previsto no artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. E você tem ali o dever de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular de dados a ocorrência de eventos que possam acarretar risco ou dano relevante mencionado, onde a gente tem aí no mínimo o quê? A natureza das pessoas afetadas, os titulares envolvidos, as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, os riscos selecionados relacionados ao incidente, quais são os riscos que o incidente pode trazer para esses titulares, as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Então, ademais, mesmo antes da comunicação à NPD, é importante que você mantenha e registre todo o procedimento adotado, em linha com o plano de gestão de crise, desde o momento em que há o vazamento de dados, foi identificado que nós temos pessoas envolvidas, atas de reuniões realizadas, decisões pela necessidade ou não de comunicar, tanto a NPD quanto aos titulares. Todo esse processo que ocorre dentro das empresas envolve a notificação e incidente de segurança. Então, você, controlador, deverá se atentar para esse tema, pois quando nós falamos de incidente de segurança, nós temos aí diversos exemplos de incidente de segurança. Exemplos como a empresa tem um servidor, esse servidor de dados é local, é físico, esse servidor ele acaba de queimar, houve uma perda dos dados, houve um incidente? Houve um incidente. Eu preciso classificá-lo? Precisa, é sua obrigação. Será comunicado à autoridade? Dependerá da classificação que o encarregado fará, dos riscos que ele vai identificar. Ok. Exemplo diferente. Eu recebi agora, nesse minuto, um ataque de um hacker. Eu vou dar o exemplo aqui do vírus Hansen, que é um vírus que nos últimos anos tem afetado significativamente empresas do setor público, privado em geral. O que fazer? Isso quer dizer o seguinte: um hacker, de forma criminosa, ele acessa o seu banco de dados, ele acessa todos os dados cadastrais dos titulares. A partir disso, ele criptografa aqueles dados e, naturalmente, ele faz uma cópia, seguramente. E você está nas mãos de um criminoso. Muitas das vezes, quando você avalia esse ambiente da empresa, não houve sequer qualquer medida de segurança da informação adotada. Não houve. Não houve qualquer preocupação com sistemas de firewall, com a implementação de antivírus, com normas de segurança da informação, com sensibilização, treinamento e workshop. Não houve nada. E aí o vírus apareceu na empresa, criptografou os dados e houve um incidente. Houve uma exposição, houve um vazamento. Se esse hacker expor esses dados perante terceiros, qual é o dano que isso pode trazer à imagem dessas pessoas? Qual é o dano que isso pode trazer material a esses titulares? Eu tenho que comunicar à autoridade? Eu tenho que registrar? Eu tenho que ter um processo de evidenciação para comprovar todo esse fluxo até chegar nessa notificação desse incidente?
E os titulares, eles têm que saber? Eu tenho mecanismos para conversar com eles? Vai ser através de e-mail, telefone? Vai ser automatizado? Como é que vai funcionar? Quem é o responsável? Tem um plano de crise? Isso tudo que nós estamos discutindo tem a ver com o tema notificação a incidente de segurança, no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. E o descumprimento desse tópico irá representar sanções, não só na esfera administrativa, mas sanções também na esfera legal. Então, por hoje, mais uma vez, passamos aqui a mensagem e fica aqui o meu abraço a todos. Nos vemos em breve. Até já!